Olá você, muito bem-vinda a mais uma entrevista da série com os pré-candidatos a prefeito de Maringá. Esta série de entrevistas é realizada pelo jornal Maringá Post, em parceria com o Vmark Vídeos. Nossos conteúdos estão no nosso site, maringapost.com.br, e também nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no X, no LinkedIn e no YouTube. E hoje nós recebemos o ex-vereador de Maringá, Humberto Henrique, ele que é pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Humberto, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite e estar com a gente. Bom dia, Ronaldo. Eu que agradeço essa oportunidade e o convite. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que estamos assistindo. Hoje está conosco mais uma vez nesta entrevista o jornalista Victor Ramalho, ele que é produtor desta série com os pré-candidatos, também responsável pela editoria de política do Maringá Post. Victor, tudo bem? Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Candidato Humberto Henrique, mais uma vez nós agradecemos por ter aceitado o nosso convite, para participar da nossa série. Então, dando início à nossa entrevista, candidato, conversando com outros pré-candidatos sobre a questão de Maringá, muitos deles apontam, de forma quase unânime, a segurança pública como a preocupação número 1, não só deles, mas também dos maringaenses. Queria saber do senhor, você compartilha da mesma visão? Acredita que a segurança pública seja a preocupação mais urgente? E que avaliação que você faz desse setor aqui na cidade? Sem dúvida, Vitor, nós temos pesquisas nossas internas e que demonstra isso, que a segurança é um dos principais problemas, aliado à infraestrutura, à limpeza urbana, à questão da saúde, mas a segurança, principalmente nos bairros, tem dado aí é uma das grandes preocupações, do maringaense e da maringaense. E a gente entende que hoje nós temos uma guarda municipal que precisa ser fortalecida. O próprio STF ele definiu e colocou a guarda municipal dentro das forças de segurança. A decisão dele hoje, a guarda municipal ela tem esse poder também de polícia. Mas nós temos que tomar cuidado porque nós não temos que substituir uma responsabilidade que é do Estado. Nós sabemos que a segurança pública nas cidades, a responsabilidade é do governo do Estado, através da Polícia Militar, Polícia Civil. Mas é claro que a Guarda Municipal ela tem como contribuir. Hoje nós temos um efetivo na Guarda Municipal de 168, na verdade, dos quais 54 estão fazendo cursos, treinamentos para poder, de fato, serem efetivados como guardas municipais. Então, se a gente for analisar, temos pouco mais de 100 guardas municipais atuando efetivamente. Pelo nosso estatuto e pela lei, nós podemos chegar até 200. Então, já tem um concurso feito, já tem pessoas esperando serem chamadas, e nós pretendemos chegar nesse número dos 200, que seria convocar esses outros 32 que passaram no concurso para que a gente possa ter esse número maior de guardas municipais. Isso, sem dúvida nenhuma, vai melhorar e dar uma sensação maior de segurança para a população. E é claro, não só isso, você precisa dar estrutura para a Guarda Municipal. E a estrutura para a Guarda Municipal é com equipamentos, com veículos, com a valorização do próprio Guarda Municipal, mas principalmente com investimentos em tecnologia para que a gente possa ter um sistema aí, de inteligência que possa contribuir com a Polícia Militar. Mas eu digo que só o sistema de inteligência, só investir em tecnologia não resolve se você não tiver a pessoa, o ser humano, o guarda lá na ponta para fazer com que isso aconteça, para que as coisas possam, de fato, serem melhoradas. Só que eu defendo também que uma política pública de segurança não é só com a Guarda Municipal armada, não é só com a Polícia Militar. Eu entendo que nós temos que ter outras políticas públicas para fazer esse enfrentamento. E essas políticas públicas englobam a parte da assistência social, porque nós temos a questão dos moradores de rua, envolve uma política mais firme na área de educação, de cultura, de esporte, de lazer. Porque uma pergunta que eu faço hoje, qual que é a opção que as nossas crianças, adolescentes e jovens têm que não a rua? A gente vê um problema muito sério. Eles ficam à mercê das drogas, ficam à mercê do narcotráfico, e nós precisamos criar uma política pública de segurança que possa aliar a questão
da Guarda, da Polícia Militar, né, em parceria com a Polícia Militar, mas também políticas públicas que a gente possa levar cultura para os bairros, esporte e lazer para os bairros, que a gente possa ter, depois nós vamos ter, de repente, alguma coisa na área de educação, mas o contraturno, que a gente possa ter uma política em que, de fato, a gente possa dar opção para a criança, para o adolescente, para o jovem que não há rua. Então, nós temos que ter uma política pública de segurança onde você tenha outras políticas públicas de inclusão, exatamente para que a gente não dê a oportunidade, né, da marginalidade crescer. Então, eu acredito que a política de segurança pública ela vai além, né, da questão da repressão, ela precisa estar aliada com outras políticas de inclusão que nós precisamos e pretendemos implantar na cidade. Humberto, você citou a sensação de insegurança nos bairros, e a gente também, impossível não vir à mente, quando a gente fala sobre a segurança na cidade, algumas regiões, como a Praça Raposo Tavares, a Rua Santos Dumont, trechos da Gilberto Carvalho, enfim, são espaços que geralmente geram bastante insegurança quando você circula por ali, você tem nitidamente esta sensação. Presença da Guarda Municipal, ou seja, essa presença mais ostensiva é a estratégia para a gente ter uma sensação de segurança pública tanto nos bairros quanto nesses espaços, ou alguma outra estratégia? Eu acredito que nós aumentando o efetivo e tendo esse sistema, né, de investimentos em novas ferramentas, né, que possam ajudar a fazer esse monitoramento, você consiga, né, antecipar os problemas e consiga fazer ali, né, essa ronda que poderia ser para poder evitar. Mas eu digo que não é só isso, né? Não é tão simples resolver esse problema, porque nós temos, como eu disse, a insegurança não está só na Praça Raposo Tavares, nessas ruas e avenidas que você citou, ela está nos bairros. As pessoas estão com medo nos bairros. Então nós precisamos ter uma política mais firme, sim, de ter esse monitoramento, de ter essa ronda, né? Porque se você tiver mais policiais, mais guardas nas ruas, é claro que você cria uma sensação maior de segurança para a população. Mas você precisa fazer com que a população ocupe os espaços. A Praça Raposo Tavares, por exemplo, é uma praça que precisaria ser ocupada pela população. Mas para ela ser ocupada pela população, o município, o poder público, ele precisa criar as ações, as atividades, né? Nós precisamos ter ações efetivas na área de cultura, de esporte, de lazer, né? Nós precisamos, eu sempre falo assim, você vai em determinada praça, você vai lá, nós temos várias praças, e aí você vai e coloca o meu campinho em todas as praças. Mas será que o meu campinho é o que aquela comunidade, aquele bairro queria? Então você precisa ouvir a população. E nós temos dentro do nosso projeto também, que é democratizar o orçamento, criar os espaços, né, de participação popular para que a gente possa ouvir. E na área de segurança a gente tem como também ouvir o que a população tem a dizer, aquilo que eles acham que é importante fazer, que ações fazer para que o poder público, juntamente com a população, possa fazer esse enfrentamento. Mas esses espaços, né, para que, de fato, a gente consiga resolver o problema dessa insegurança, a população tem que ocupar ele. E ocupar ele com atividades, né, na área de esporte, de lazer, de cultura, tantas outras, né, ações que a gente possa fazer com que a população use a cidade. E aí você fazendo isso, atrelado a outras políticas, né, que eu já citei aqui no início, de segurança, juntamente com a área de esporte, de cultura, de assistência social, a gente vai conseguir, sinceramente, eu acredito, eu tenho essa convicção que a gente vai conseguir, claro, não resolver todo o problema, mas nós vamos dar uma sensação maior de segurança para a nossa população. Candidato, o senhor falou, né, no começo da entrevista sobre o desejo de aprimoramento da questão da Guarda Municipal, aumentar o efetivo, melhorar os equipamentos que a Guarda tem à disposição. Alguns prefeitos pelo Paraná já citaram em ocasiões anteriores que, pelo fato deles terem uma guarda equipada e atuante, eles acabam sendo prejudicados na distribuição do efetivo da Polícia Militar. Eu queria saber como que a gente pode trabalhar para que essas duas questões caminhem juntas, né? Para que o fato de Maringá fazer a lição de casa ali, ter uma guarda efetiva e atuante, acabe não prejudicando o município futuramente quando houver uma nova distribuição de efetivo, né? Como esse relacionamento com o governo do estado?
Olha, eu acredito aquilo que eu disse no início também. Nós não podemos substituir uma responsabilidade que é do Estado, né? A gente sabe que a segurança pública é uma responsabilidade do governo do Estado e a gente precisa fazer com que os nossos representantes, os deputados estaduais nossos e o próprio prefeito, né, tenha essa ação efetiva junto ao governo do Estado para que em nenhum momento a gente seja prejudicado, né? Eu acredito que nós só estaremos contribuindo com, né, a força de segurança, fazendo parte desse processo para trazer essa sensação de segurança para a nossa população e trazer a segurança mesmo que a população merece. Mas é claro que nós não vamos substituir o papel do Estado, né, e nós precisamos deixar isso muito claro. Agora, aquilo que tiver ao nosso alcance, que nós precisamos e conseguimos fazer para que a população possa ter uma maior tranquilidade, nós temos que fazer, independente dessa situação. Se o governo não tiver essa responsabilidade, né, aí é um problema muito sério. É um problema de que é um governo que não tem compromisso daquilo que ele ganhou uma eleição e assumiu que é um compromisso que ele tem que ter com todas as cidades. E eu tenho para mim também, Vitor, uma outra situação que o prefeito de Maringá ele também tem uma responsabilidade muito grande com a região metropolitana. E eu acredito que nós temos que ter alguns projetos, né, junto, né, com esses outros municípios. E uma Guarda Civil Metropolitana, eu acredito que também seria, né, uma extensão desse trabalho, porque se a gente consegue organizar como se fosse um consórcio, se a gente consegue organizar uma guarda, um sistema de inteligência, não só Maringá, mas que a gente consiga ter isso tudo na região metropolitana, né, com a contribuição das guardas entre si, com essa Guarda Civil Metropolitana, né, porque o problema da violência não está só em Maringá. Nós temos cidades conurbadas como Sarandi, Paysandu, né, que as pessoas moram lá, mas muitas vezes a maior parte trabalha e estuda aqui, né, vive aqui. Então, essa questão da segurança não é só de Maringá, é uma questão que nós precisamos pensar como região metropolitana e principalmente com as cidades conurbadas. Ou seja, não dá para pensar segurança em Maringá sem pensar os efeitos que a violência tem em Paysandu, em Sarandi, Marialva, na própria cidade de Maringá. De alguma maneira, a gente tem essa presença da criminalidade dessas cidades aqui também acontecendo em Maringá? Sim, nós temos essa presença de lá aqui e daqui lá. Nós temos pessoas que saem daqui para cometer crimes em Sarandi e Paysandu, assim como tem de Paysandu e Sarandi. Estou falando Sarandi e Paysandu porque a gente está bem, né, conurbado, é emendado praticamente, mas nós temos outras cidades, Marialva, Mandaguaçu, Mandaguari, enfim, tantas outras cidades que fazem parte do nosso dia a dia. Né? E a segurança ela tem que ser pensada a nível de região metropolitana, e aí o governo do estado tem uma responsabilidade muito grande também, né? Candidato, agora mudando um pouquinho de assunto, né, vamos entrar um pouquinho sobre a questão da saúde. É uma das grandes dores nessa área que Maringá tem atualmente, a questão da fila por procedimentos eletivos. Nós tivemos a pandemia nos últimos anos e desde então, nós temos uma fila que se estabilizou aí na faixa de 10 mil procedimentos, né? Entre exames, cirurgias, consultas especializadas. Eu queria saber do senhor como que a gente pode trabalhar para que a própria estrutura do município dê conta, né, de toda essa demanda. Ou também, ou melhor dizendo, a estrutura do município ela é capaz de suprir toda essa demanda que nós temos atualmente? Olha, Vitor, eu entendo que nós temos... Quando eu fui vereador lá em 2005 a 2016, eu fiz um trabalho muito grande que a gente precisava fazer uma reforma administrativa na Câmara, porque eu entendia que era muito inchada, e nós conseguimos, em 2009, reduzir aquela estrutura. Naquela oportunidade, nós economizamos 3,5 milhões de reais e destinamos esse recurso para zerar a fila de consultas e exames especializados. Então, naquela oportunidade, a administração da época conseguiu zerar porque a Câmara fez um trabalho fundamental e o meu mandato participou ativamente nisso, para que a gente tivesse esses recursos e o município contratou os serviços necessários, né, para consultas e exames. Com relação às cirurgias eletivas, eu acredito que o hospital municipal ele tem condições, né, de ser ampliada essa área para poder atender. É claro que somente ele não consegue fazer isso. E nós precisamos, claro, nesse primeiro momento, depois se a gente conseguir zerar essa fila, o próprio hospital municipal ele tem condições de dar conta dessas cirurgias eletivas, né? E eu lembro e fico feliz também que lá em 2006 o prefeito da época queria privatizar o hospital e nosso mandato agiu fortemente, conseguimos fazer com que o hospital municipal continuasse público
investiram no Hospital Municipal, construíram UTIs que ele não tinha, né, para que ele pudesse ser resolutivo. Então, hoje nós temos que ter orgulho do Hospital Municipal, né, e temos condições de investir mais nele para que ele possa atender essas cirurgias. Nesse momento, quando você tem uma demanda grande, muito maior, você precisa contratar os hospitais que podem ser credenciados pelo SUS, e nós temos, né, a própria Santa Casa e tantos outros hospitais, né, que são credenciados pelo SUS e que podem atender essa demanda e nos ajudar a atender essa demanda. Com relação a consultas e exames especializados, vamos na mesma linha, né? Você precisa ter profissionais especializados. A gente é contra o credenciamento quando você pensa numa atenção básica, né? Nos médicos da família, quando você precisa fazer, né, nos postos de saúde, que ali você precisa ter a estrutura do próprio município. Para você ter uma ideia hoje, nós temos um grande problema também de muita fila de consultas e exames especializados, exatamente porque a atenção básica nossa está falhando. Hoje nós temos médicos, né, do Programa Saúde da Família, né, apenas 50% das equipes estão completas, né? Então, se você tiver aquele trabalho de promoção da saúde, de prevenção da saúde, fazendo, que é o objetivo do Programa Saúde da Família, que é visitar as famílias, né, você consegue antecipar os problemas mais graves, né? Se você faz um acompanhamento, né, as pessoas acabam não precisando da consulta ou do exame especializado. Mas, nesse momento, nós precisamos tomar uma ação mais efetiva e contratar as clínicas e os hospitais que estejam credenciados e possam atender pelo SUS. Isso, sem dúvida nenhuma, nós vamos fazer. Por outro lado, nós precisamos, também eu lembro, na época do prefeito José Cláudio, ele criou as policlínicas, que eram exatamente para atender, né, consultas, né, e exames especializados. Nesse momento, vou dar um exemplo, a ortopedia. Ortopedia é uma especialidade que tem uma fila muito grande, né, mas que ela também precisa não só da consulta, ela já precisa do exame. Então, se a gente consegue criar um local específico, né, público, do próprio município, para poder fazer esse acompanhamento e esse atendimento, a gente já consegue resolver uma série de problemas. Então, pode ter certeza que recurso tem para isso, né, o que precisa é você fazer, né, um planejamento de como fazer isso e tomar as atitudes necessárias e fazer as contratações necessárias para que isso possa acontecer e a gente resolver a situação. Por outro lado também, nós precisamos ter alguns especialistas nos postos de saúde, ou pelo menos regionalizados, que nem a parte de cardiologia, que sempre já teve, né, é uma área que a nossa população está envelhecendo e que as pessoas precisam, não só quem está envelhecendo, a gente, como, né, qualquer um precisa fazer o acompanhamento, né? Então, é um tipo de especialidade que a gente precisa ter com mais disponibilidade para que a população possa utilizar e usar isso. Então, o credenciamento privado, na sua ótica, é apenas uma estratégia para situações pontuais. Eu acredito que, nesse momento, você precisa fazer isso. É claro que, se você consegue fazer isso e zerar essas filas, depois com a própria estrutura do município, mas veja, Ronaldo, para vocês entenderem, no Sistema Único de Saúde, os municípios eles não têm as estruturas físicas, para poder atender toda essa demanda. Por isso que nós temos as clínicas e os hospitais que acabam se credenciando junto ao SUS. Então, essa contratação ela é legítima, né, porque exatamente ele presta um serviço para o SUS. Então, não vejo problema nenhum da gente fazer essas contratações para resolver esses problemas. Candidato, ainda na questão da saúde, né, talvez uma grande esperança dos maringaenses hoje esteja depositada no Hospital da Criança, que tem uma estrutura muito grande, né? A gente teve o vencedor da concessão anunciado recentemente, embora a assinatura do contrato ainda vá demorar um pouquinho. Só que nessa questão específica do hospital, a gente observa que a administração municipal ela teve um pouco de dificuldade em encontrar um meio de botar o hospital para funcionar. Falando especificamente na questão da alocação de verbas, a gente teve aí, né, a contrapartida municipal, a contrapartida estadual, só que a contrapartida federal ela nunca foi anunciada. O senhor, enquanto representante, né, do mesmo partido
do governo Lula, você acredita que terá mais facilidade nessas articulações, não só para a questão de verbas do Hospital da Criança em específico, mas para a realização de mais programas voltados para a saúde? Olha, Vitor, na verdade, se a gente for levantar, já existem valores que vieram do governo federal para o Hospital da Criança. Já tem recursos, né, que foram alocados, o próprio município, a gente tem informação de que já solicitou e colocou como se tivesse algumas equipes para que viessem recursos do SUS, e já vieram recursos do governo federal. Eu entendo que a gente tem uma possibilidade muito grande de ter, sim, uma relação muito melhor, né, mesmo por ser do mesmo partido, por entender que nós temos uma ministra, né, a ministra Nízia, que se preocupa muito, né, para que a população tenha um atendimento de qualidade. Né? O Hospital da Criança está aí, eu acredito que foi feita agora uma licitação, mas não tem aí um prazo para que ele possa ser colocado em uso, né, em funcionamento. Eu lembro que em 2000 quando o prefeito José Cláudio assumiu em 2001, o Hospital Municipal tinha sido inaugurado várias vezes, mas nunca tinha sido colocado em funcionamento. E quem teve a coragem de colocar em funcionamento foi o prefeito José Cláudio, né, correndo vários riscos, porque poderia não dar certo e ele ter que responder civil e criminalmente por isso, mas ele foi corajoso, ousado e conseguiu fazer com que o Hospital Municipal funcionasse, atendesse a população. E eu acredito que, do jeito que está indo aí, eu acredito que é eu que vou ter que colocar esse Hospital da Criança em funcionamento ano que vem. Mas pode ter certeza que a gente vai ter essa responsabilidade, esse compromisso, e a gente tem um acesso mais fácil, né, para que a gente possa ter efetivamente um envolvimento do governo federal. É claro que a partir do momento que o hospital começa a funcionar, ele vai ter lá os procedimentos, né, de média, de alta complexidade ou até de baixa, que automaticamente tem que serem credenciados para o SUS esses procedimentos, e esses recursos vão vir, certamente vão vir. E uma outra ação muito efetiva que a gente pretende colocar, e eu sou, acho que o pré-candidato que primeiro falou isso e tenho defendido isso. Maringá, nós temos condições de ter mais uma UPA, né, que é uma unidade de pronto atendimento. Eu estive recentemente fazendo uma visita com o deputado estadual Arilson lá no hospital, no HU, no Hospital Universitário, e eles têm reclamado que eles têm são ações que poderiam ser feitas por uma UPA, o Hospital Universitário acaba atendendo, porque por falta exatamente de uma unidade de pronto atendimento, mais uma. E Maringá tem essa condição. Maringá nós temos duas UPAs, uma porte 3, que é a do Zona Sul, e uma porte 2, que é ali da região norte, ali no Alvorada. Nós temos condições de ter, pela legislação e pelas portarias, os critérios do Ministério da Saúde, mais uma porte 2. Ou ampliar do Alvorada, da Zona Norte, de porte 2 para porte 3, mas eu acredito que não seria o ideal. O ideal é a gente ter mais uma para atender uma outra população. A região norte é muito grande. Você vê que a própria UPA da Zona Norte ali, ela acaba não dando conta da demanda que ela tem. Inclusive, se você for lá, tem tendas lá fora para poder dar o acolhimento para as pessoas, que já é um acolhimento que não é humanizado. Então, nós precisamos melhorar isso. Reformar aquela UPA, mas trazer uma outra UPA, e a gente tem essa condição, né, de conversar com o Ministério da Saúde e trazer para que o próprio governo federal possa ter essa responsabilidade, é claro, com as contrapartidas nossas, para que a gente possa também diminuir esse problema do hospital universitário, mas dar um atendimento maior, né, para a nossa população, e melhor, com mais qualidade, porque a gente sabe que numa UPA você vai lá e você já faz os exames que precisa fazer, já tem um atendimento completo, e se precisar encaminhar para algum hospital internamento, já é encaminhado também. Tudo bem, nós vamos falar um pouquinho agora de educação, e eu gostaria de, na educação, tratar de um ponto bastante importante, que é a questão das filas nas vagas em centros de educação infantil, as chamadas creches. Momentaneamente, essa situação parece resolvida com a compra de vagas na rede privada, ou seja, o credenciamento da rede privada. E os gastos chegam a cerca de 54 milhões, pelo menos isso nos últimos 3 anos. Gostaria de sua avaliação a respeito dessa medida e se pretende continuar, se eleito, adotando esta estratégia. Olha, Ronaldo, eu entendo que
nenhuma criança pode ficar fora da sala de aula. Então, os centros de educação infantil é onde há uma maior demanda, né, por parte da população, os pais precisam, né, trabalhar e é claro que é um direito de cada pai, de cada mãe, que teu filho, tua filha possa ter esse acesso ao centro de educação infantil, à escola. E nós não vamos deixar nenhuma criança fora da sala. Nesse momento há essa iniciativa, mas nós temos como projeto, né, ver qual que é a demanda, né, e o que falta de vagas para que a gente possa, de fato, construir os centros de educação, né, para que ele continue, que o município possa continuar oportunizando essas vagas para a população sem necessariamente ter essas contratações. Mas enquanto for necessário, né, para que as crianças não fiquem fora da sala, nós vamos continuar com esse projeto, porque é um projeto que já está em andamento e você não pode simplesmente assumir uma administração, né, e falar, acabou isso. Quer dizer, e aí onde vão ficar as crianças? Então, é claro que é uma parceria que tem sido feita, mas na medida em que nós estivermos administrando a cidade, pode ter certeza que a nossa proposta, o nosso objetivo é fazer com que essa demanda seja atendida pelo poder público. E não vamos fazer igual ao governo do Estado, né? Eu acho um absurdo o que tem acontecido agora de você querer, embora eles falam que não, mas a gente vê uma terceirização e uma privatização, né, das escolas estaduais. Né? É uma vergonha isso, porque você não tem como ficar misturando, né, a educação pública, né, com a iniciativa privada. E a nossa preocupação é que isso não aconteça com algum prefeito que ganhar lá na frente e querer fazer isso com as escolas municipais também. Nós temos deputados estaduais, né, que são de Maringá e que votaram a favor desse absurdo. Né? Então, não tem como a gente aceitar isso. Né? Então, na escola municipal, nós vamos continuar com ela pública. Lá atrás já tentaram fazer, né, o prefeito lá na época, há muitos anos atrás, fez aquelas cooperativas tentando privatizar também as escolas municipais. Felizmente, a comunidade se organizou e evitou. Né? E nós não vamos fazer isso, né, aqui em Maringá. Nós vamos continuar com que ela seja pública, né, para que essa escola possa atender a demanda de toda a população e defender a família. Né? Você que se preocupa com o teu filho, com o seu neto, né, para que ele tenha uma escola pública de qualidade, ela tem que continuar sendo pública. Né? Agora, o que a gente tem visto aí a nível de Estado, desculpa, né, eu sei que é uma discussão aqui municipal, mas que pode interferir aqui, porque são alunos maringaenses que vão estar participando desse processo, né, onde você vai ter lá uma interferência direta da iniciativa privada dentro de um processo, de uma educação que deve ser pública, né, e deve ser discutida com a comunidade escolar, com a população, com os pais, com os professores, e que infelizmente ninguém foi ouvido para isso. Então a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade, né, para que as famílias possam ficar tranquilas, né, que seus filhos vão ter vaga no centro de educação infantil e vão ter vaga em educação pública e educação de qualidade. Candidato, na última entrevista que o senhor concedeu ao Maringá Post, né, no ano passado, o senhor falou do desejo de, na área da educação, você implementar educação em tempo integral aqui em Maringá, utilizando o artifício de atividades no contraturno sendo realizadas nos centros esportivos aqui da cidade. Nós sabemos que hoje, né, nem todos os centros esportivos estão ativos aqui em Maringá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa proposta, se é uma proposta que o senhor mantém e como você pretende executá-la. Olha, Vitor, nós temos, dentro da nossa organização de pré-campanha, nós temos um grupo de trabalho que tem feito o nosso plano de governo. Né? Então, nós temos uma coordenadora geral do plano de governo, e em cada área nós temos um grupo. Né? E na área da educação nós temos o pessoal trabalhando exatamente isso, né? Porque é uma questão que nós precisamos pensar em termos da logística de como se daria isso. Mas, é claro, os centros esportivos nós precisamos fazer com que eles estejam funcionando. Né? Nós temos ali alguns que estão em reforma, alguns que a reforma está parada e que está retomando agora, né? Mas nós precisamos que esses espaços estejam prontos. Mas, independente dos centros esportivos, nós temos muitos equipamentos públicos, né? Nas próprias escolas, nós temos os equipamentos públicos, né, como quadras esportivas, nós temos teatros, nós temos bibliotecas. Então, a ideia, quando a gente fala do contraturno,
é de que a criança, o adolescente que vai para a escola, não fique o dia todo na mesma escola fazendo a mesma coisa. Né? Você tem que dar outras opções para ele. E as outras opções que a gente entende é isso. De manhã você estuda, né? E à tarde você vai fazer outras atividades. Né? Na área cultural você pode fazer música, dança, né? Na área esportiva, a prática de outras atividades esportivas coletivas ou individuais. Enfim, são ações que nós pretendemos fazer para que a criança sinta, né, e o adolescente sinta prazer de ir para a escola. Né? E aliado a isso, né, fortalecer também, valorizar os nossos educadores, os nossos professores, os servidores da educação, para que eles também se sintam felizes de sair de casa e ir para a escola. Porque hoje o que tem acontecido, né, nós estamos com muitos professores e professoras aí com problema de depressão, né, porque a escola não tem sido um lugar onde as pessoas estão se sentindo bem, exatamente por conta do que tem acontecido. Então nós precisamos fazer essa transformação. E essa transformação se faz com isso. Né? Eu entendo que a transformação na educação se dá, né, com que a criança se sinta bem, que ela sinta o desejo de ir para a escola, porque ela sabe que além de aprender, ela vai aprender não só, né, ler, escrever, né, sobre a história, sobre tantas outras situações, né, que precisam ser educadas, mas que ela também vai ter outras opções que vai transformar ela, a vida dela, que vai fazer com que ela seja e cresça como um cidadão, uma cidadã, né, que tenha mais dignidade, que tenha mais respeito, né, e que possa se sentir feliz de participar desse processo. Então, eu entendo que essa educação em tempo integral ela precisa ser repensada, sim. Nós continuamos com essa proposta e esse grupo nosso está trabalhando em cima disso para que a gente possa depois detalhar, né, como funcionaria. Mas, com certeza, eu entendo que isso também ajuda naquela outra política que nós começamos a falar no início da segurança pública, né? Para que a gente possa dar outras opções para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que não a rua. Né? Para que ela não estude de manhã e à tarde vá para casa, os pais trabalhando e ela fique à mercê da marginalidade. Então nós temos esse objetivo, esse projeto, essa proposta, e a educação ela tem recurso para isso. Eu fico assim indignado porque muitos prefeitos acabam fazendo das tripas coração para gastar os 25%. Mas é planejar para que esse dinheiro seja bem investido e que dê o retorno necessário para que a gente possa criar, né, cidadãos e cidadãs, né, na nossa cidade. Né? E por isso que eu também não consigo entender como que há uma necessidade do governo do estado privatizar, e eu estava lendo até, desculpa, eu vou retomar nesse assunto porque é muito sério isso, eles pretendem continuar gastando R$800 por aluno, não vai aumentar mais nada. Quer dizer que a empresa que vai prestar serviço ela vai ter lucro. Se ela vai ter lucro, vai sair da onde esse dinheiro? Vai sair da educação que poderia estar sendo investido lá para estruturar melhor essas escolas. Então, aqui em Maringá, nós vamos fazer tudo para que as nossas escolas continuem atendendo com qualidade, que seja pública e que, né, tanto os professores, toda a comunidade escolar e a família sinta orgulho de fazer parte da educação de Maringá. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a infraestrutura e zeladoria urbana e, tratando especificamente sobre a infraestrutura, Maringá enfrentou nos últimos anos problemas no andamento aí de obras. A gente tem algumas que atrasaram, outras foram paralisadas. Nós temos, por exemplo, a reforma da rodoviária que está prestes a completar 3 anos e meio. Temos o Centro Esportivo da Vila Operária que ficou quase 2 anos paralisado. Como cuidar para que as obras iniciem e tenham um andamento adequado? Olha, Ronaldo, você, quando vai contratar uma obra, você faz uma licitação. Então, nessa licitação, você tem lá um contrato, nesse contrato tem os direitos e os deveres. Né? Então, a empresa que ganha tem os direitos de receber, mas ela tem a obrigação de cumprir com a obra. Então, eu acredito que você tem que ser mais firme na execução desse contrato. Se o contrato não está sendo executado a contento, você tem os dispositivos legais, né, dentro desse próprio contrato para que você possa, né, rescindir, né, e fazer uma nova contratação. O que não pode acontecer é isso. Né? Agora, recentemente, que eu vi lá o Centro Esportivo da Operária, agora que tiraram os tapumes, e a princípio me parece que vai retomar, mas fazem anos que está lá parado, e aquela comunidade da zona ali da Vila Operária, né, sem poder utilizar um espaço que eles utilizavam muito. Então, eu acredito que nós temos que fazer com que o contrato seja cumprido, ser mais enérgico nisso. Né? E, claro, também nas contratações das empresas, né, fazer uma avaliação se as empresas de fato têm essa condição, né, e contratar pelo valor justo. Né? Nós temos que evitar essa prática do aditivo.
sabe? Essa prática do aditivo ela é muito perversa, porque as pessoas eles acabam dando um preço, de repente, abaixo só para ganhar, depois acaba querendo aditivo, depois não cabe o aditivo e acaba não conseguindo cumprir com aquilo que foi contratado. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. Eu pretendo ter também dentro uma das pastas que a gente pretende fortalecer muito é a Secretaria de Controle Interno. A Secretaria de Controle Interno ela tem uma responsabilidade muito grande, que é exatamente revisar e avaliar, na nossa proposta, aprovar todas as licitações. Nenhuma licitação vai ser feita sem passar por lá. Todas as secretarias podem ter a sua autonomia de fazer as licitações, mas a última palavra seria do controle interno, que vai verificar se de fato atendeu todas as exigências, né, tanto em termos de técnica, de qualidade, de preço, né, e de entrega dessa obra. Então, eu acredito que tudo isso está dentro de uma palavra só, planejamento. Você tem que planejar a cidade. É a mesma coisa de zelar pela cidade. A manutenção de uma cidade ela tem que ser feita diariamente. Né? Você tem no orçamento, você já tem as verbas para que você possa dar manutenção na cidade para evitar que as ruas fiquem esburacadas e depois você precise, né, fazer contratações maiores, até fazer financiamento para poder fazer tapa-buraco ou recapeamento de ruas. Então, isso é inadmissível. Eu acredito que a gente precisa. Nós temos orçamento para isso e você precisa zelar pela cidade, cuidar da cidade e não só do centro, tá? Você precisa cuidar dos bairros também. Eu sempre falo que os bairros são onde a vida das pessoas acontece. É lá que as pessoas moram. É lá que elas precisam da educação de qualidade, é lá que ela precisa da vaga da creche, da vaga na escola, é lá que ela precisa da consulta no posto de saúde. É lá que as pessoas precisam que a política pública aconteça, é lá que ela precisa de segurança. Então, nós vamos ter esse olhar para os bairros e zelar bem pela cidade, né, em todas essas áreas, para que, de fato, a população se sinta segura, se sinta feliz e atendida pelo serviço público que ela precisa. E com as ruas limpas, né, com asfalto bonito, né, sem necessidade de falar, só cuida do centro. Nós vamos olhar para todos os bairros e começar a cuidar da cidade pelos bairros também. Candidato, uma reclamação que nós recebemos frequentemente dos leitores aqui do Maringá Post, né, que inclusive eles mandam fotos para a gente, é sobre a questão da cidade ter um aspecto sujo, né, da questão da zeladoria urbana da cidade não estar com um andamento adequado. Nós tivemos, por exemplo, a questão do último temporal que a gente teve em 2023, que algumas árvores que caíram, né, que tiveram que fazer a remoção, demoraram semanas, né, com os galhos e troncos secos nas calçadas. Queria saber do senhor o que o seu governo pretende fazer para cuidar um pouquinho melhor da zeladoria urbana da cidade. Olha, Vitor, um pouco já falei sobre na pergunta anterior sobre a infraestrutura, que eu acredito que manutenção da cidade entra aí também, de você cuidar da cidade, não eventualmente, mas ter um planejamento e um projeto de cuidado da cidade, da manutenção da cidade diariamente, né, sempre acompanhando o que precisa ser feito. E uma outra situação que eu entendo na questão das árvores, em 2016, quando eu fui candidato a prefeito, a gente tinha como proposta fazer um plano de manejo. Eu acredito até que já tenha esse plano de manejo, fazer um diagnóstico de todas as árvores que estão condenadas, né, e fazer a retirada delas. Você precisa fazer a retirada delas. E nesse momento, não é você terceirizar, privatizar, nesse momento é você fazer as contratações temporárias exatamente para resolver isso. Hoje, a estrutura da prefeitura, acho que ela tem um caminhão só, né, e um efetivo muito pequeno, e não dá conta, né, de fazer a retirada de todas as árvores. E nós nos orgulhamos da nossa cidade, por ser uma cidade árvore, por ser uma cidade verde, né, e temos que continuar tendo orgulho dela, mas nós precisamos cuidar dela, né, para que hoje qualquer temporal que dá, a população já fica apavorada porque pode cair uma árvore, né, machucar ou matar alguém, né. Eu lembro que quando vereador eu fiz um levantamento, num determinado ano, tinha se gasto mais de R$700 mil com indenizações, e se a gente tivesse contratado empresas temporárias para fazer a retirada, tinha custado bem menos. Então, uma das nossas propostas é essa. Se não tem o plano de manejo, fazer esse plano de manejo, fazer o diagnóstico, retirar as árvores que precisam ser retiradas através dessas contratações temporárias e também replantar, né, árvores com a qualidade que precisa ser replantada. Nós temos um viveiro que tem as mudas, né, nós temos condições de dar conta disso. Então, nós temos
esse compromisso de fazer isso, né, para dar essa maior tranquilidade e deixar a cidade limpa, né? Cuidar dos nossos fundos de vale, né, porque, infelizmente, nós não temos uma política ainda correta de destinação dos resíduos sólidos, principalmente desses volumosos, né? Nós precisamos ter os ecopontos para que em vários locais, não é distantes, né, para que a população possa não jogar no fundo de vale ou não jogar na rua o lixo, mas ter o local apropriado para destinar o seu resíduo e é aliado isso a um projeto, um processo de educação ambiental, né? Eu acho que está faltando isso. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Eu acredito que a gente precisa pensar melhor. Em Maringá é triste de ver uma cidade, né, que se orgulha, né, de ser verde, mas que, infelizmente, do ponto de vista ambiental, ela não tem nenhuma secretaria de meio ambiente. Ela tem um instituto ambiental, né, que cuida mais da parte de fiscalização, de liberação de obras, do que propriamente de uma política ambiental, né, para que a gente possa cuidar melhor da nossa cidade. Então, eu acredito que essas ações são ações que, de fato, vão ajudar muito. E um outro aspecto também que você citou e que tem acontecido quando chove muito, é a questão das inundações, né, e que nós precisamos também ter um projeto de drenagem, já repensar para a nossa cidade de Maringá, né, porque existem determinados locais aí que acabam ficando intransitáveis quando chove, né, e dando essa preocupação. Então, são muitas demandas que nós temos visão daquilo que precisa ser feito, temos consciência disso, né, e precisa planejar. Uma cidade planejada, ela consegue dar conta das suas demandas e deixar a população mais feliz. Tudo bem, a gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, hoje com Humberto Henrique, ele que é pré-candidato a prefeito de Maringá pelo Partido dos Trabalhadores, e a gente tem aberto espaço também durante esta série para que os próprios leitores do Maringá Post, eles interajam com a gente e deixem comentários, deixem sugestões de perguntas, e eu gostaria, Vitor, que você trouxesse aí, quem sabe, um desses questionamentos selecionados aí para a nossa conversa com o pré-candidato Humberto Henrique. Certo, Ronaldo, certo, candidato. Uma das questões que nós recebemos lá na nossa caixinha de perguntas é de forma bem direta, né, candidato? O que o senhor planeja para o futuro do transporte coletivo em Maringá? Então, Vitor, essa é uma demanda que nós precisamos resolver. Eu falo que a mobilidade urbana ela é essencial numa cidade que nem Maringá, que se orgulha, né, de ser uma das melhores cidades para se viver, mas que, infelizmente, o que se prioriza aqui é o transporte individual. Né? Quando fui vereador, eu sempre fiz essa luta, né? Fui relator de uma CPI que foi feita, né, com relação à contratação da empresa na época. Infelizmente, na época, em 2010, foi votado um projeto, né, que foi o momento da gente poder fazer a licitação, e o projeto que tinha na época foi um projeto que eu falo até hoje muito perverso, porque não deu oportunidade da gente contratar mais empresas, fazer uma discussão para que a gente, de fato, pudesse priorizar o transporte de massa. O que é o transporte de massa? É o transporte coletivo. E o transporte coletivo, nós precisamos fazer com que ele tenha qualidade. E o que é a qualidade? A qualidade não é só o ônibus bom, a qualidade é a rapidez na viagem. As pessoas elas querem usar o ônibus, mas elas querem que tenha rapidez com custo bem menor. Né? Hoje nós temos um problema sério, porque todos os ônibus eles saem dos bairros e vêm para o centro. Nós precisamos, e nós, lá em 2016, quando fui candidato a prefeito, nós tínhamos esse projeto de criar os terminais regionais. Então você teria nesses terminais regionais os ônibus menores que pegam as pessoas nos bairros e levam para esse terminal regional, e do terminal regional para as viagens mais longas, como para o terminal central ou para o interbairros, ônibus biarticulados, ônibus maiores, né, para poder fazer esse transporte. Por outro lado, para que você tenha essa rapidez, você precisa ter o quê? Os corredores ou as vias exclusivas. Corredores exclusivos ou as vias exclusivas para o uso do ônibus. E precisamos fazer com que isso aconteça. Né? Só assim a gente vai fazer com que ele, de fato, tenha qualidade e as pessoas possam, né, utilizar. Uma outra discussão que tem sido feita é a questão da tarifa zero. Não vou dizer que nós vamos implantar a tarifa zero a partir... Não existe... O que tem é que nós já temos, a nível de Congresso, né, uma emenda à Constituição da deputada Erondina, que já foi aprovada, colocando no artigo 6º da Constituição
que o transporte coletivo também é um serviço essencial. E agora estão criando uma outra emenda, que é o SUM, que é o Sistema Único de Mobilidade, para que haja recurso para poder financiar o transporte coletivo, para que, de fato, a tarifa seja zero, mas de uma forma tripartite, com responsabilidade do governo federal, estadual e municipal. Só que, para que isso também possa acontecer, nós pretendemos conversar com a empresa, porque hoje o contrato que é feito com a empresa que opera o sistema em Maringá, o custo dele é calculado pelo IPK, que é o índice de passageiros que usa o sistema. Então, se 2 milhões de passageiros usaram o ônibus durante um mês, você pega o custo da empresa, divide por isso, é o preço que o município teria que pagar, é o preço da tarifa. Se a tarifa está abaixo disso, o município tem que fazer o equilíbrio econômico-financeiro, né? E aí, o ano passado já foram mais de 23 milhões de reais para fazer além do passe do estudante, com o passe do estudante, mais esse subsídio que o município deu, já foram quase 40 milhões de reais. E nós precisamos fazer o quê? Repactuar esse sistema de cobrança. É pagar por quilômetro rodado. Em 2022, em Araucária, teve essa repactuação do município com a operadora e a tarifa de R$ 4,90 caiu para R$ 1,25. Então, nós já temos no primeiro ano, né, e se há um compromisso, uma responsabilidade da empresa também para que a gente possa, né, fazer com que o transporte coletivo de massa seja priorizado e as pessoas deixem o carro em casa, né, nós precisamos fazer esses investimentos. Terminais regionais, vias exclusivas, repactuação do contrato. Isso nós vamos conseguir fazer com que as pessoas deixem o carro, e olha que coisa interessante, né? As pessoas deixando o carro, você é menos acidente, né? É menos uso do SUS, do Sistema Único, porque, né, acaba usando menos, né, questão de trauma, isso e aquilo, né? A questão ambiental favorece também, porque são menos gases sendo, né, poluindo o nosso ar, enfim, é um conjunto aí muito interessante da gente priorizar o transporte coletivo, e pode ter certeza que nós vamos fazer isso, além das ciclovias, investir mais, porque hoje as pessoas têm usado muito a bicicleta também como transporte. Muito bem, para a gente concluir aqui a nossa conversa, eu gostaria de puxar aqui um último aspecto, que é a folha de pagamento. Porque nós falamos aqui sobre a educação, com a possibilidade, quem sabe, de construção de outras creches, isso demanda contratação. Nós falamos sobre a possibilidade de uma nova UPA, até mesmo credenciamento, ou melhor, contratação de novos médicos, programa Saúde da Família, por exemplo, as equipes, pelo menos 50% dessas equipes estão com menos profissionais do que deveria. Nós temos a própria Guarda Municipal, que tem menos efetivo do que poderia ter, e isso tudo chega na folha de pagamento. E a folha de pagamento hoje, ela já está dentro daquele limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu gostaria de saber um pouquinho como manejar as finanças para lidar com esse aspecto. Bom, primeiro que ela não está dentro do limite. O limite nosso é 54%. Você tem o limite prudencial, que é 51,30%, que é até onde você pode chegar, e você hoje tem 47%. Então, na verdade, você ainda tem aí uma margem para você. É que muitos prefeitos acabam ficando, né, preocupados e não querem passar desse limite. Então, há uma possibilidade da gente trabalhar isso. A outra possibilidade é fazer uma reestruturação administrativa do ponto de vista de secretarias. Hoje você tem praticamente entre secretarias e outros, eu diria que tem status de secretaria, mas que são autarquias ou outras situações que têm status de secretaria, que somam 33. Eu entendo que não há necessidade de tudo isso, porque toda vez que você cria uma secretaria, você tem um secretário, você tem diretores, você tem superintendentes, são cargos comissionados, né, desnecessários, que não haveria necessidade de ter. Eu entendo que o cargo comissionado é importante, você precisa ter, mas dentro daquela necessidade para fazer com que esses cargos comissionados contribuam para que, na gestão da cidade, né, ajudem a administrar a cidade, mas não para acomodação política. Então, só aí nós já vamos conseguir reduzir gastos. E uma outra situação é o aumento da receita. Como você aumenta a receita? Você investindo, incentivando para que as empresas possam investir na cidade, que você dê alguns subsídios. Nós temos o Parque Industrial, Ronaldo, não sei se faz tempo que você foi lá, nós temos um parque industrial com poucas empresas instaladas lá. E nós precisamos incentivar para que as empresas se instalem mais lá. Quanto mais empresas você tiver, você acaba gerando mais economia, você acaba gerando mais
e automaticamente gerando mais impostos e a nossa arrecadação acaba aumentando. Acredito também que com esse governo federal que está aí, que é o governo do presidente Lula, né, a economia tem melhorado, o PIB agora nesse primeiro trimestre já aumentou. Eu acredito que a economia vai melhorar, e a economia melhorando, né, tudo acaba, as empresas acabam vendendo mais, tem a indústria, o serviço, quer dizer, é um efeito cascata, né, novos negócios acabam acontecendo na cidade, você consegue arrecadar mais com o ITBI, com o ISS, enfim. Eu aposto muito nisso, na melhora da economia e com a criatividade da nossa gestão, né, de fazer com que essa receita aumente sem precisar aumentar os impostos. Podemos implantar lá o Nota Maringá, né, que é uma forma, quer queira ou não, você acaba incentivando as pessoas a pedir nota e aí acaba aumentando a arrecadação. Enfim, são várias ações que nós pretendemos fazer exatamente para dar conta de todas as necessidades e investir o recurso de maneira transparente, né, de maneira correta, né, mas de uma maneira que seja gasto naquilo que for necessário gastar. Então, eu acredito que a gente consiga, com o orçamento que a gente tem, atender essas demandas, essas necessidades, né, fazer mais com o que tem. Eu acredito muito nisso. Então, eu tenho conhecimento para isso. Né, eu tenho uma característica que me ajudou muito, né, quando fui vereador, que é contador. Né, a minha qualificação profissional me ajudou muito lá, porque a gente entende de números. Eu falo assim, eu entendo de números porque a gente ajuda empresários a administrar as suas empresas, né? Foram centenas de empresários, a gente consegue prestar esse serviço, e é claro que no poder público toda essa característica, esse meu conhecimento, a gente vai colocar, né, para fazer uma ótima gestão do ponto de vista de políticas públicas que possam atender a população, mas principalmente de gestão financeira, de aplicar corretamente o recurso, né, para que esse recurso possa atender as demandas da população dentro da lei de responsabilidade fiscal. Humberto, a gente gostaria de agradecer mais uma vez sua disposição de falar com a gente do Maringá Post. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o Vitor pelo convite, o Ronaldo, né, e o Maringá Post aí por essa oportunidade. Estou à disposição, né, e pode ter certeza que a gente tem um compromisso muito grande, né, com a gestão da cidade, com a população de Maringá. Victor, muito obrigado. Bom, agradeço o Ronaldo, agradeço mais uma vez o candidato Humberto Henrique por ter aceitado o nosso convite, por ter dado essa entrevista aqui conosco hoje. Um grande abraço a quem nos acompanhou e até a próxima. Até a próxima. Nós conversamos hoje com Humberto Henrique, ele que é pré-candidato a prefeito de Maringá pelo Partido dos Trabalhadores. Esta foi mais uma entrevista da série com os pré-candidatos a prefeito de Maringá. Esta série de entrevistas é realizada pelo jornal Maringá Post e em parceria com o Vmark Vídeos. Nossos conteúdos estão no nosso site, no maringapost.com.br, também nas nossas redes sociais, o Facebook, Instagram, X, LinkedIn e YouTube. Hoje recebemos, portanto, o ex-vereador Humberto Henrique, que é pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, e você que nos acompanhou, a você o nosso muito obrigado.